Fala, nação tricolor, estamos chegando com mais um vídeo do nosso canal, mais um Fusarca Tricolor para falar sobre uma saída e uma possível chegada. Você que está chegando com a gente, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal antes que o Casares venda mais alguém a troco de sequer de paz. Quando tudo parecia tranquilo e calmo e quieto, nós somos surpreendidos por mais uma notícia de que mais um garoto está indo embora a troco de bala. Henrique Carmo está indo já, rumou ao CSKA da Rússia por míseros 6 milhões de dólares. Eu lembro que há tempos atrás, quando o Casares assumiu, ele soltou uma frase que dizia mais ou menos assim. Ele ou o seu Aspone, o Belmonte, né, não me recordo agora o dono da frase, mas a frase é: quem comprou barato do São Paulo, comprou. Agora não será mais assim. Há tempos atrás, Rogério Ceni falava: os jogadores da base do São Paulo não podem ser vendidos por menos de 10 milhões de euros. Isso não foi respeitado, sequer cogitado. Não se consegue vender bons jogadores por mais do que 8 milhões no São Paulo. E aí muita gente se pergunta como que o São Paulo chega nesse estágio de tanta dívida, tanta falta de controle financeiro, dívida aumentando, dívida que não para. É simples. Você vende jogadores jovens baratos e acaba trazendo jogadores, mesmo que de graça, mas que custam caro. Aumento da folha, diminuição nas receitas de vendas, a conta não vai fechar nunca. É a mesma coisa que você ganhar R$ 1.500 por mês e fazer dívidas quase todo mês de R$ 2.000. Como que essa dívida vai diminuir? Como que você vai fechar essa conta? Como que isso vai acontecer? Não existe milagre, não existe como fazer futebol desse jeito. E aí a pergunta que fica: vai continuar rifando a base? O São Paulo está acabando, gente. O São Paulo está acabando. E um dos grandes responsáveis por fazer com que o São Paulo entre nesta fase de degradação financeira é do seu Júlio Casares, que está rifando. Ele rifa os jogadores. É como se ele pegasse os jogadores e fizesse uma feira, uma banca, não é mesmo? Cotia para o Casares é uma banca. Mas calma, calma, torcedor. Tá vindo dinheiro do fundo Galápagos, Marinax, o Escambau de Bico, o Escambau de Madureira. O Casares está acabando com o São Paulo. Não, mas calma. Tem certeza que o FDIC é o negócio que vai dar certo. Você tem certeza? Com qual garantia você tem que alguma coisa relacionada à parte financeira dessa equipe vai dar certo? O que Casares está fazendo é destruir o São Paulo aos poucos. Você sabia que o São Paulo ele conseguiu arrecadar 37 milhões de euros em vendas? Ah, isso não é ruim, é? É quando você vende Henrique Carmo, o Lucas Ferreira, o Matheus Alves, o Ângelo e o William Gomes. 5 em 34 milhões. O Palmeiras vendeu um zagueiro, o Vitor Reis, por 37. Você vê que as coisas estão dando errado quando você não consegue vender o seu ativo, o seu futuro, por preços minimamente decentes. Ah, mas foram 32 milhões e meio de reais. Exato.
32 milhões de reais apenas em um jovem que vai valer muito, mas muito mais no futuro. O Casares está acabando com o São Paulo. E tem muita gente batendo palma para essa gestão. Tem muito puxa-saco batendo palmas para esta gestão. A cada movimento feito pela dupla do terror, Casares e Belmonte, o São Paulo sangra um pouco mais. Alguém precisa estancar esse sangramento e matar essa bactéria e acabar com essa doença chamada Júlio Casares. Chegou, se elegeu com a promessa de que seria um São Paulo completamente diferente. E hoje nós vemos que realmente é bem diferente do que estava já acontecendo. Casares consegue, aos poucos, tomar a vaga do pior presidente da história. A diferença é que ele ganhou títulos e isso acaba deixando ele ainda não como talvez o pior, mas ele caminha a passos largos. Competindo no futebol brasileiro, hoje Casares compete contra simplesmente os dirigentes do Corinthians, com os dirigentes do Santos. E parece que Casares está, como disse bem o Sombra, se esforçando e muito para ser o campeão desse campeonato. Talvez, no final de tudo, o Casares tenha algo para comemorar. O título de pior presidente do futebol brasileiro. É impressionante a capacidade e a falta de gestão de dois que se disseram muito bons, ou melhor, se disseram bons pra caramba no que fazem. Esse é o medo do torcedor. Quando vem a público e fala que é muito bom no que faz e não consegue simplesmente fazer vendas de peças importantes para a base do São Paulo. A feira, que é a base do São Paulo, que é Cotia, ainda tem alguns produtos. E esses produtos, com certeza, vão ser aqueles chamados fim de feira. Qualquer um que trouxer qualquer quantia deve levar. Lembra que a gente sempre falava aqui, a gente sempre fala aqui que os jogadores da base, eles precisam dar dois tipos de retorno, o esportivo e o financeiro. Nenhum desses ainda conseguiu dar o retorno esportivo. Nenhum desses que eu falei. Seja o Matheus Alves, o Lucas Ferreira, agora o Henrique Carmo, o William Gomes, o Ângelo, enfim. Nenhum deles conseguiu dar o retorno esportivo. E a diretoria faz com que eles não consigam também dar o retorno financeiro. Porque até teriam como dar um certo retorno financeiro. Mas vendendo a preço de banana, rifando, fazendo fim de feira com os melhores ativos que o São Paulo tem, o presidente Casares deixa esses jogadores sem dar o retorno financeiro. Ou seja, você não consegue usufruir, aproveitar da sua base, porque eles não jogam e também não geram lucro para o time do São Paulo. Ao contrário de outros times, ao contrário de outras bases, que se não estão dando o retorno esportivo, estão dando o retorno financeiro. Mas calma, vai ter muita gente batendo palma para esta gestão. Casares, aos poucos, sangra o São Paulo. Casares, aos poucos, mata o São Paulo, que só não está pior por causa de você, amigo torcedor. O São Paulo precisa cada vez mais da sua torcida. E são daqueles que vão no estádio e são daqueles que não vão no estádio. Precisa do torcedor. Até porque quem vai no estádio não é mais torcedor do que aqueles que não vai no estádio. Todos têm o mesmo amor pelo São Paulo Futebol Clube. Precisa, nesse momento, a torcida se unir e começar a agir contra essas atrocidades feitas pelo dirigente
Júlio Casares e também pelo seu Aspone, o Carlos Belmonte. Se a torcida não intervir agora, o São Paulo pode não ter mais jeito. É uma triste realidade que vem passando o São Paulo. É impressionante o quanto mal faz para o São Paulo Júlio Casares e Carlos Belmonte. E outrora, eles disseram: eu sou bom pra caramba no que faço. Para mostrar que a qualidade desses dois que comandam o São Paulo é realmente muito boa, o São Paulo abriu conversas com o Vicente Aboubakar, 32 anos. Ele que aceitou reduzir o seu salário para jogar no São Paulo. E o camaronês pede 900 mil limpo por mês. Agora você entende aonde vai o dinheiro do São Paulo? Vende um jogador por 6 milhões que deveria ganhar 100 mil reais e traz um para ganhar 900, ou o Rigoni para ganhar 400, 500, 600. Você vende barato, mas triplica a sua dívida mensal. Ué, não estou entendendo essa matemática. Por isso que as coisas não dão certo, por isso que as contas não fecham no São Paulo. E aí, você está feliz com a possível chegada de Vicente Aboubakar no São Paulo? Eu vou ser bem sincero. Hoje, eu não consigo estar feliz com absolutamente nada que faz esse presidente do São Paulo, nada que faz Júlio Casares. Parece que todas as notícias acabam sendo bem ruins. Olha só, o André, né, traz uma informação de que o Zenit quer o garoto Riquelme do Palmeiras. E o Palmeiras já avisou que não vai negociar, não vai nem conversar se o Zenit vir com proposta de menos de 15 milhões de euros. E aí a pergunta que eu faço a você: Henrique Carmo joga menos que o Riquelme? Henrique Carmo é menos jogador que o Riquelme? O Henrique Carmo é jogador para valer 10 milhões de euros a menos que o Riquelme? É essa pergunta que eu peço para que vocês façam. Lembrando, São Paulo e Vicente Aboubakar ainda não têm uma proposta oficial, mas o negócio pode sim acontecer. Você que está chegando, deixe o seu comentário, deixe o seu like e comente conosco o que você achou de mais essa rifada de jogador da base. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Deixe seu like. Um abraço